que o iPhone 15 mudou o suficiente ou será que vale a pena economizar e pegar um iPhone 14? É justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu tô com os dois modelos aqui em mãos e eu quero comparar nos mínimos detalhes para você entender por que deve pegar um ou outro. Tem link de compra para lojas confiáveis aqui na descrição e bora começar. Uma coisa que eu tenho certeza que vai durar ainda muito tempo é a cara dos iPhones. A Apple fez mudança discreta entre o XS e o 11, aumentando a região para as câmeras. Depois, o que mais impactou o público foi a volta da lateral de metal chapada, sem a curvinha dos iPhones mais antigos. Na linha 13, não teve muito o que fazer de diferente. Nós tivemos a troca da posição das lentes traseiras e a diminuição do entalhe que abriga os sensores do Face ID. Na linha 14 não tiveram mudanças além das opções de cores disponíveis. A Apple optou por utilizar o mesmo chip do modelo anterior, porém, mesmo com essa semelhança, o celular foi altamente procurado e se tornou um dos mais vendidos. O iPhone 15 ele continua essa nova tendência de reutilizar o SoC do ano anterior. Ele também manteve o mesmo desenho da traseira. Ele nem mudou muito o tamanho do conjunto de câmeras, mas ele destacou bastante no evento de lançamento que os cantinhos, que antes eram totalmente retos, estão agora um pouco mais arredondados, para dar mais conforto para quem gosta de usar o smartphone sem capinha. Outra mudança bem-vinda na construção, mas que talvez você não perceba, é a presença do vidro fosco na traseira do iPhone 15. Isso ajuda a evitar a marca de dedos, acúmulo de sujeira e olha, eu prefiro muito mais assim. Dá uma estética melhor para o celular, já que as laterais sempre foram foscas. Só que tem uma alteração que com certeza você vai notar, e é na conexão para carregamento e transferência de dados, já que a Apple finalmente colocou o USB-C no aparelho. Ainda é o tipo 2.0, com a velocidade mais lenta, só que essa porta agora permite mais diversidade, como o DisplayPort, fora a compatibilidade com vários outros acessórios de outras marcas. Para quem estava na dúvida, não tem necessidade da certificação MFI, ou seja, Made for iPhones, que todo mundo andava falando. Tem muita coisa funcionando com esse cara aqui. Já na tela, os dois continuam com 6.1 polegadas, tem o mesmo painel OLED compatível com Dolby Vision HDR10, mas essas são as únicas semelhanças entre eles nesse tópico. O iPhone 14, como eu citei, ele não mudou muito em relação ao 13. Esse daqui é o verdadeiro iPhone S, que só altera o poder de processamento um pouquinho e mantém o design. O seu painel OLED tinha um brilho de 800 nits com pico de 1200 e a resolução era Full HD Plus com 1170 por 2532 pixels. Já o 15 ele tem um brilho base em 1000 nits e um pico de 2000 nits, ou seja, avançou muito nesse quesito. A resolução está um pouco maior, já que ele tem mais tela do que o 14, são 1179 por 2556 pixels, o que rende 1 pixel por polegada a mais. Os dois trazem proteção Ceramic Shield nos vidros, têm proteção IP68 e são capazes de resistir a mergulhos de 6 metros por 30 minutos. No entanto, a maior diferença entre esses dois é o Dynamic Island, que caiu do iPhone 14 Pro para a linha 15, mas nenhum deles garantiu o Always On Display, um recurso exclusivo da linha Pro. Eu acho que essa é a principal diferença de um ano para o outro e pode fazer muita gente acabar pegando a linha 15, porque realmente isso daí é uma evolução e apesar de não mudar tanto assim no dia a dia, deu uma cara mais atual para o smartphone de linha 15. A gente tem, aliás, várias outras diferenças para falar, mas antes eu queria dar duas dicas de como que você pode economizar comprando tanto o iPhone 14 como o 15. A primeira delas é utilizar o comparador Escolha Segura, nossa extensão para computador ou aplicativo Android que compara preços, testa cupons automaticamente e te permite criar alertas para sempre saber se o celular baixou ou não baixou. Tem link para ele na descrição e lá também você encontra o link para o nosso grupo de ofertas no Telegram, que tem promoções atualizadas todos os dias. É uma curadoria bem legal que a gente faz, vai te ajudar a economizar, eu tenho certeza, e bora continuar a falar desse comparativo. Quando o assunto é poder de processamento, os dois basicamente mandam muito bem, com pontuações bem boas de benchmark. Mas temos que lembrar que o SoC do iPhone 14 completou 2 anos de vida, enquanto que o do modelo 15 fechou seu primeiro aniversário agora em outubro. No 14, estamos falando do Apple A15 Bionic, com 6 núcleos de CPU e 5 de GPU, o clock máximo é de 3.23 GHz em 5 nanômetros. A GPU funciona em até 1338 MHz. E completando o conjunto, o hardware tem também 6 GB de RAM e entre 128 e 512 GB de armazenamento interno.
O iPhone 15 também tem a mesma quantidade de RAM e também armazenamento, mas o seu SoC é o A16 Bionic, com os mesmos 6 núcleos de CPU e 5 de GPU, mas a frequência de cada um deles aumenta, com 3.46 GHz para CPU e 1398 MHz para GPU. Segundo o site Nano Review, eles estão tecnicamente empatados no AnTuTu, por volta de 1.380 e tantos mil pontos. Já no Geekbench 6, o A16 Bionic ele conseguiu ficar 17% mais rápido em single core e 20% no multicore. A diferença é sutil, mas poderá ser sentida no próximo grande update de sistema do iPhone 14, já que ele utiliza um SoC mais antigo. Por enquanto, tanto um quanto o outro estão rodando os mesmos jogos e mesmos aplicativos, sem problema nenhum. O sistema está estável e roda tudo bem. O ponto é que, por esses chips terem sido pensados para smartphones com mais funções, como é o caso dos 120 Hz da linha Pro, as 3 câmeras e até mesmo a tela sempre ativa, quando ele chega para um modelo sem essas funções, ele não tem que processar tudo como antes, então ele tem um pouco mais de espaço para funcionar. Ou seja, você corta alguns recursos do aparelho e o desempenho dele acaba sendo melhor do que a linha Pro anterior. Se para você desempenho é importante, é claro que você vai querer pegar a linha 15, afinal ela já está quase 20% melhor, mas no dia a dia não dá para sentir. No entanto, é preciso ressaltar que tanto o 15 como o 14 Pro, eles esquentam bastante por conta do A16. Isso pode impactar na saúde do seu aparelho em algum momento e até mesmo a linha 15 Pro está esquentando bastante, até mais do que o modelo normal. Enfim, esses 2 anos estão um pouco mais complicados para os iPhones, mas não é algo realmente horrível, tá? É mais um comentário para vocês saberem. Para resumir até agora, as maiores diferenças estão dentro do celular, com chips diferentes e na tela que tem não só a ilha dinâmica, como muito mais brilho. Outro ponto que mudou bastante nesses celulares são suas câmeras. E claro, o sensor que vai fazer essa grande diferença é o principal, que passou agora a ter 48 megapixels. Eu falo isso porque a frontal ela continuou com 12 megapixels e abertura f1.9, enquanto que a ultrawide seguiu a mesma resolução, mas veio com uma abertura até um pouco pior de f2.4. Esses 48 megapixels trazem maior resolução para as fotos, então ele não faz mais fotos de 12 megapixels, e sim de 24, se as condições de luminosidade estiverem boas. Esse é um grande avanço entre os dois celulares. Em momentos mais escuros, daí sim o iPhone 15 ele junta 4 pixels para fazer uma foto de 12 e entregar a mesma qualidade de detalhes e luminosidade. De modo geral, as fotos são muito parecidas, assim como a qualidade de vídeo, mas o que muda é a adição do zoom digital em 2 vezes para o smartphone mais recente. Essa lente ela faz diferença em algumas situações, tanto em fotografia comum como em modo retrato. Por ter esse sensor de 48 megapixels, o iPhone 15 ele tem também uma tendência de desfocar o fundo das fotos sem estar no modo retrato. Ele também mostra sua eficiência quando precisamos aproximar ainda mais a imagem, permitindo uma ampliação maior com menos perda de qualidade. O iPhone 14 definitivamente não é ruim, tá? Mas se eu for procurar pelo em ovo, eu consegui notar mais granulação em cenas escuras ou contra a luz, então existe um avanço grande por aqui. Com o iPhone 15, nós temos também um controle melhor de fotos com letreiros luminosos ou LED, como no caso da Água Viva. Você vai notar a cauda da luminária menos estourada no telefone mais novo. Já o modo retrato, em quase todas as situações ele foi bem, mas teve uma foto que o Clayton tirou que o iPhone 14 ele borrou a lente do óculos dele. Já o 15 conseguiu entender tudo e ainda manteve uma informação dentro dessa lente bem visível, fazendo o contorno correto. Na frontal, no entanto, o iPhone 15 ele errou mais e focou o fundo e não na pessoa da foto. Então a gente tem uma situação onde, apesar da câmera supostamente estar um pouco melhor, ela acabou fazendo algumas escolhas bem erradas. Nesse quesito, então, eu acho que vale bastante a pena você trocar do iPhone 14 para o 15. Ele aumenta o número de possibilidades, ele melhora as câmeras que já estão por aqui e, no geral, até a frontal que eu acabei de reclamar também vai super bem. Para encerrar, a gente precisa passar um pouco mais sobre bateria, que não muda muito, mas é importante de ser comentada. A capacidade do modelo do ano anterior é de 3.279 mAh. Já o modelo de 2023 tem 3.349, um pouquinho a mais. Ambos são compatíveis com carregamento rápido de até 30 watts e não trazem o carregador na caixa. Por esse motivo, os nossos testes foram feitos com uma tomada de 20 watts da Apple, que é enviada nos iPads.
Por ser menor, a bateria do 14 carregou 8 minutos mais rápido, mas também por esquentar menos durante esse processo. Quando a gente parte para o tanto que eles estão gastando de bateria, o jogo fica bem competitivo, enquanto alguns vão melhor no iPhone 15, outros vão melhor no iPhone 14. Deixa eu mostrar para vocês. Asphalt 9, por exemplo, drenou 11% do modelo 14 e 14% do modelo 15. COD e Wild Rift foram melhores no iPhone 15, com 21% e 16% de consumo na geração anterior e 16% e 9% na geração mais nova. O mesmo acontece com o Genshin Impact, que gastou 25% no iPhone 14 contra 20% no modelo 15. Já no Twitter e Safari, o iPhone 14 fez 9% e 6%, contra 8% e 9% do 15, ou seja, em tarefas mais básicas, o iPhone 14 está levando a melhor. Depende muito de qual aplicativo você vai utilizar para saber qual desses telefones vai durar mais ou chegar no final do dia na sua mão. Eu só acho que vale ressaltar que ainda podem chegar atualizações para controlar esse superaquecimento do modelo de linha 15. Ele já foi atualizado, ele já recebeu uma correção com o 17.0.3 e com o iOS 17.1, mas eu imagino que deve chegar mais coisa no futuro, porque não faz tanto sentido o celular mais novo tá tendo esses problemas, até porque ele usa o mesmo processador do modelo do ano passado. Por fim, a gente tem que falar rapidinho de preço, né? O iPhone mais antigo claramente está mais barato que o mais novo, mas não a ponto de eu considerar que qualquer um dos dois seja um bom custo-benefício, tá? O iPhone 14 está saindo por R$ 4.600. Nessa faixa, o S22 Ultra vai entregar muito mais do que ele, mas pensando entre iPhone 14 e iPhone 15, a conversa fica um pouco mais complicada, tá? R$ 4.600 do 14 vira mais de R$ 7.000 no 15, e nesse cenário eu não acho que vale de forma alguma você pegar o modelo mais novo. Então assim, se você puder esperar, pegar ele perto ali de R$ 5.500, é um preço que a gente acha que deve chegar nos próximos meses. Pagar R$ 1.000 a mais por uma câmera bem melhor, pelo Dynamic Island, pode ser algo muito legal e eu acho que faz sentido, mas pagar mais do que isso daí não, tá? Não faça essa besteira. Essa então é basicamente a minha dica. O melhor custo-benefício no momento é o iPhone 13, se puder pegar o 14 beleza, e se tiver com muita vontade de USB-C e mais câmera e tudo mais, espera um pouco para conseguir fazer esse preço baixar e chegar mais perto do que tá o 14. Se você gostou desse vídeo, não esquece do like, do comentário e claro de se inscrever por aqui, porque eu tô esperando vocês no próximo vídeo. Então é isso, seus amigos, e até mais, tchau, tchau!